O sol já começava a se inclinar no horizonte quando Gabriel decidiu pegar o atalho. 35 anos, dono de uma empresa de tecnologia que crescia mês a mês, ele estava voltando de uma reunião na cidade vizinha. Normalmente pegava a rodovia principal, mas naquele dia quis economizar tempo. A estrada de terra era pouco movimentada, quase esquecida, mas cortava caminho direto para casa. O carro balançava nas lombadas naturais do chão irregular. Gabriel ligou o rádio, mas a recepção era péssima naquele trecho. Desligou e seguiu em silêncio, observando a paisagem árida que se estendia dos dois lados. Havia uma casa velha à direita, praticamente em ruínas, com o telhado meio caído e janelas sem vidro. Ele já tinha passado por ali outras vezes e sempre se perguntava quem teria morado naquele lugar. Foi então que viu algo na estrada. A princípio pensou ser um animal, talvez um cachorro abandonado, mas conforme se aproximava, seu coração começou a bater mais forte. Era uma pessoa, uma mulher, caída no meio da estrada de terra. Gabriel pisou no freio com força. O carro derrapou levemente antes de parar. Ele abriu a porta e correu até ela, o coração disparado. A mulher estava de lado, imóvel, vestindo um vestido simples e surrado, com remendos feitos à mão. Os pés descalços estavam cobertos de poeira. Ela tinha um machucado na testa, e perto da cabeça havia uma pedra com uma mancha escura. Não, não pode ser, pensou Gabriel, ajoelhando-se ao lado dela. Ele tocou o pulso dela com cuidado. Ainda havia batimento. Fraco, mas havia. Foi então que percebeu. A barriga da mulher era grande, muito grande. Ela estava grávida, e pela aparência, a gravidez estava bem avançada. Gabriel sentiu um aperto no peito. Quem era essa mulher? O que ela estava fazendo sozinha naquele lugar? Ele olhou ao redor, tentando entender. A casa velha estava ali, a poucos metros. Será que ela vivia lá? Naquele casebre praticamente destruído? Não havia tempo para perguntas. Ele precisava agir. Com cuidado, Gabriel a pegou nos braços. Ela era leve, tão leve que parecia não ter se alimentado direito há dias. Ele a carregou até o carro, abriu a porta traseira e a deitou no banco com todo o cuidado do mundo. Fechou a porta, correu para o lado do motorista e ligou o carro. O motor rugiu e Gabriel pisou fundo no acelerador. A estrada de terra sacudia o carro violentamente, mas ele não diminuiu a velocidade. Precisava chegar ao hospital. Precisava salvar aquela mulher e o bebê. Enquanto dirigia, ele olhava pelo retrovisor. A mulher continuava desacordada. O machucado na testa sangrava um pouco, manchando o tecido velho do banco. Gabriel sentiu uma mistura de medo e determinação. Não conhecia aquela pessoa, mas algo dentro dele dizia que precisava ajudá-la. 20 minutos depois, ele finalmente chegou à cidade. As ruas começaram a aparecer, as casas, as pessoas. Gabriel buzinou freneticamente, desviando de carros e ultrapassando sinais. Não se importava. Aquela mulher precisava de socorro. O hospital ficava no centro. Gabriel parou o carro na entrada da emergência com um rangido de pneus. Saiu correndo e abriu a porta traseira. "Preciso de ajuda aqui", gritou. 2 enfermeiros vieram correndo com uma maca. Gabriel explicou rapidamente o que tinha encontrado. Os enfermeiros colocaram a mulher na maca e a levaram para dentro, correndo pelos corredores brancos do hospital. Gabriel os seguiu, o coração ainda acelerado. Uma médica apareceu, jovem, de cabelos presos, num coque apertado. "O senhor é parente dela?", perguntou. "Não. Eu a encontrei desmaiada na estrada. Ela estava sozinha. Tem um machucado na cabeça e está grávida." A médica olhou para a mulher na maca e franziu a testa. "Vamos fazer os exames. O senhor pode esperar aqui." Gabriel assentiu. Ele se sentou em uma cadeira de plástico na sala de espera, as mãos tremendo. Olhou para as próprias mãos sujas de poeira e um pouco de sangue. Respirou fundo, tentando se acalmar. Quem era aquela mulher?
Por que estava sozinha naquele lugar? E o bebê estaria bem? As perguntas giravam em sua mente sem parar. Uma hora depois, a médica voltou. Gabriel se levantou imediatamente. Como ela está? Perguntou. A médica tinha uma expressão séria. Ela está estável, mas a situação é delicada. Ela sofreu uma queda e bateu a cabeça. Fizemos uma tomografia e há sinais de traumatismo craniano leve. O problema é que ela está com 7 meses de gestação e começou a ter contrações. O bebê está em sofrimento fetal. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. E agora? Vamos precisar fazer uma cesárea de emergência. O bebê está prematuro, mas temos uma UTI neonatal que pode cuidar dele. A mãe, ela ainda não acordou. Quando acordar, vamos avaliar a extensão do trauma. Façam o que for preciso. Eu pago todos os custos. A médica olhou para ele com surpresa. O senhor nem a conhece? Não importa. Façam o que for necessário para salvar ela e o bebê. A médica assentiu e voltou correndo para a sala de cirurgia. Gabriel se sentou novamente, o peso da situação caindo sobre ele como uma avalanche. Ele não sabia por que estava fazendo aquilo, não conhecia aquela mulher, mas algo dentro dele dizia que precisava ajudar. Talvez fosse o fato de ela estar sozinha, talvez fosse o estado de abandono em que a encontrou, ou talvez fosse algo mais profundo, algo que ele não conseguia explicar. As horas passaram devagar. Gabriel ligou para a secretária e cancelou todos os compromissos do dia seguinte. Depois ficou ali, esperando, olhando para o relógio na parede. Finalmente, quase 3 horas depois, a médica voltou. Dessa vez, ela estava sorrindo. A cirurgia foi bem. O bebê é uma menina, pequena, mas está respirando. Vamos mantê-la na UTI neonatal por precaução. A mãe também está estável, mas ainda não acordou. Gabriel sentiu um alívio enorme invadir seu peito. Posso vê-las? Pode, mas a mãe está em observação intensiva. Vou levá-lo até a UTI para ver a bebê primeiro. Eles caminharam pelos corredores até a UTI neonatal. Através do vidro, Gabriel viu várias incubadoras. A médica apontou para uma delas. É aquela ali. Gabriel se aproximou do vidro. Dentro da incubadora estava uma criaturinha minúscula, com tubinhos ligados a ela, a pele rosada e delicada. Os olhinhos estavam fechados, e os dedinhos das mãos eram tão pequenos que pareciam de boneca. Gabriel sentiu algo se mover dentro dele. Uma emoção estranha e intensa, que nunca tinha sentido antes. Aquela criança estava viva, estava lutando. E de alguma forma ele tinha ajudado a salvá-la. Ela é forte, disse a médica ao lado dele. Vai ficar bem. Gabriel assentiu, incapaz de tirar os olhos da bebê. E a mãe? Vou levá-lo até ela agora. Eles caminharam até outra ala do hospital. A médica abriu a porta de um quarto pequeno. Havia uma cama no centro e nela estava a mulher. Ela tinha curativos na testa e seu rosto, agora limpo, revelava traços delicados e bonitos. Mesmo adormecida, havia uma serenidade estranha nela. Gabriel se aproximou da cama. Observou o rosto dela em silêncio. Quem era essa pessoa? Que vida ela tinha vivido? O que a havia levado até aquela estrada deserta? Ela ainda não acordou, explicou a médica. Pode levar alguns dias. O traumatismo craniano não foi grave, mas cada organismo reage de uma forma. Quando ela acordar, vamos avaliar se há sequelas. Gabriel assentiu. Eu quero que ela receba os melhores cuidados. E a bebê também. Não importa o custo. A médica olhou para ele com admiração. O senhor tem um coração generoso. Gabriel não respondeu. Ele apenas continuou olhando para a mulher na cama, sentindo que algo em sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nos dias seguintes, Gabriel visitou o hospital todos os dias.
Ele acompanhava a evolução da bebê, conversava com os médicos, garantia que nada faltasse. A pequena estava se recuperando bem, ganhando peso aos poucos. Os médicos diziam que ela era uma lutadora. A mãe, porém, continuava dormindo. Gabriel sentava ao lado da cama dela e falava. Não sabia se ela podia ouvi-lo, mas falava mesmo assim. Contava sobre como a encontrou, sobre a bebê, sobre como estava pagando todos os tratamentos. Ele falava sobre si mesmo também, sobre sua empresa, sobre como às vezes se sentia sozinho mesmo cercado de pessoas. Aqui no canal Voz que Conta Histórias, a gente entende que tem momentos na vida em que encontramos alguém e, sem saber porquê, sentimos que precisamos ajudar, que essa pessoa tem um significado especial. Se você já passou por algo assim, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários de qual país ou cidade você está assistindo. Vamos continuar essa história juntos. Gabriel não conseguia explicar por que estava fazendo tudo aquilo. Talvez fosse porque nunca tinha constituído família. Talvez fosse porque sempre esteve tão focado no trabalho que esqueceu de viver. Ou talvez fosse porque, ao olhar para aquela mulher e aquela bebê, ele sentia que finalmente tinha encontrado um propósito. Uma semana depois, ela finalmente acordou. Gabriel estava no quarto quando viu os olhos dela se abrirem lentamente. Ela piscou várias vezes, confusa, olhando ao redor como se não soubesse onde estava. Calma, disse Gabriel, levantando-se da cadeira. Você está no hospital. Está segura. Ela olhou para ele, os olhos castanhos cheios de medo e confusão. Quem é você? Meu nome é Gabriel. Eu te encontrei desmaiada na estrada. Você bateu a cabeça. Lembra de alguma coisa? Ela fechou os olhos, como se estivesse tentando buscar lembranças. Depois, abriu novamente, e havia lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não lembro. Não lembro de nada. Quem sou eu? Gabriel sentiu o coração apertar. Você não lembra do seu nome? Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo mais forte agora. Não sei quem eu sou. Não sei onde estou. Não sei de nada. A médica entrou no quarto naquele momento. Ela examinou a mulher rapidamente e depois olhou para Gabriel com preocupação. Amnésia, disse ela. Pode ser temporária por causa do trauma. Vamos fazer mais exames. A mulher olhou para a médica, depois para Gabriel. E meu bebê? Eu estava grávida. Eu sinto que estava. Gabriel se aproximou da cama e segurou a mão dela com delicadeza. Você teve uma menina. Ela está bem. Está na UTI neonatal, mas está se recuperando. As lágrimas da mulher aumentaram. Uma menina? Eu tive uma menina? Gabriel assentiu. Sim, e ela é linda. Pequena, mas forte. Muito forte. A mulher cobriu o rosto com as mãos e chorou. Gabriel não sabia o que fazer. Ele apenas segurou a mão dela e ficou ali, em silêncio, enquanto ela deixava as lágrimas caírem. Depois de alguns minutos, ela se acalmou e olhou para ele novamente. Obrigada, disse ela, a voz fraca, por me salvar, por salvar minha filha. Você não precisa agradecer. Mas eu não tenho como pagar. Eu não sei nem quem eu sou. Como vou pagar tudo isso? Gabriel balançou a cabeça. Você não precisa se preocupar com isso agora. Foque em se recuperar, em conhecer sua filha. O resto, a gente resolve. Ela olhou para ele com uma mistura de gratidão e confusão. Por que está fazendo isso? Você nem me conhece. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Ele também não sabia a resposta. Mas quando olhou nos olhos daquela mulher, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Às vezes a gente não precisa de uma razão para ajudar alguém. A gente apenas ajuda. Ela sorriu fracamente, e naquele sorriso, Gabriel viu algo que mexeu com ele de uma forma que não conseguia explicar.
Os dias seguintes foram uma mistura de emoções. A mulher, que ainda não sabia o próprio nome, passou por diversos exames. Os médicos encontraram uma pequena cicatriz antiga atrás da orelha dela, o que sugeria que ela já tinha sofrido algum trauma antes. Mas não havia documentos, nada que pudesse identificá-la. Gabriel pediu para que investigadores particulares procurassem informações. Eles foram até a casa velha, perto de onde ele a encontrou. Lá dentro havia pouquíssimas coisas. Um colchão velho, alguns panos, uma panela amassada. Nada que indicasse quem ela era. Enquanto isso, a bebê continuava se recuperando. Gabriel levou a mãe em uma cadeira de rodas até a UTI neonatal. Quando ela viu a filha pela primeira vez através do vidro, começou a chorar novamente. Ela é tão pequena, sussurrou, mas está ficando mais forte a cada dia, disse Gabriel. A mulher colocou a mão no vidro, como se quisesse tocar a filha. Eu gostaria de lembrar de estar grávida, de sentir ela mexendo dentro de mim, mas não lembro de nada. Vai lembrar, disse Gabriel. Só precisa de tempo. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dúvida. E se eu não lembrar? E se eu nunca souber quem eu sou? Gabriel colocou a mão no ombro dela. Então a gente constrói uma nova história, juntos. Ela olhou para ele por um longo momento, e algo passou entre eles. Algo silencioso, mas profundo. 2 semanas se passaram. A bebê continuava ganhando peso e os médicos começaram a falar sobre a possibilidade de alta em breve. A mãe também se recuperava fisicamente, mas a memória continuava uma página em branco. Ela não conseguia lembrar de nada sobre sua vida anterior. Os investigadores de Gabriel não encontraram nada. Nenhum registro de pessoa desaparecida que correspondesse à descrição dela. Nenhuma família procurando. Era como se ela simplesmente não existisse nos sistemas oficiais. Uma tarde, enquanto Gabriel visitava o hospital, a médica o chamou para uma conversa. Encontramos algo, disse ela, entregando uma pasta. Quando ela deu entrada aqui, fizemos todos os exames de rotina. No prontuário antigo de anos atrás, há um registro. Ela esteve neste mesmo hospital há 6 anos. Na época foi atendida por desnutrição severa. O nome no cadastro é Marcela. Gabriel olhou para a pasta. Marcela. Finalmente um nome. Tem mais alguma informação? Apenas um endereço antigo, mas já verificamos. O prédio foi demolido há 3 anos. Não há nada mais. Gabriel assentiu. Pelo menos agora tinha um nome para chamá-la. Quando entrou no quarto, ela estava sentada na cama, olhando pela janela. Virou-se ao ouvi-lo entrar e sorriu fracamente. Oi. Oi. Tem uma novidade. Ela endireitou a postura, os olhos brilhando com esperança. O quê? Encontramos seu nome. Você se chama Marcela. Ela repetiu o nome em voz baixa. Marcela. Marcela. Fechou os olhos, como se estivesse tentando conectar aquele nome a alguma lembrança. Depois, abriu novamente e balançou a cabeça. Não soa familiar, mas é um nome bonito. É o seu nome, disse Gabriel, sentando-se na cadeira ao lado da cama. E combina com você. Marcela sorriu de novo, dessa vez mais genuinamente. Obrigada, por tudo. Eu sei que você não tinha obrigação de fazer nada disso. Gabriel deu de ombros. Eu quis fazer, mas por quê? Você tem sua vida, seus negócios. Por que gastar tanto tempo comigo e com minha filha? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Ele próprio tinha se perguntado isso várias vezes. Por que estava ali? Por que não simplesmente a deixou no hospital e seguiu sua vida? Mas a verdade é que ele não conseguia. Algo o puxava de volta para aquele lugar todos os dias. Algo que ia além da compaixão. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo eu sinto que estou fazendo algo que realmente importa, disse ele, finalmente. Marcela olhou para ele com intensidade.
Você é uma pessoa especial, Gabriel. Eu não sei muita coisa sobre mim mesma agora, mas sei que tenho muita sorte de você ter me encontrado. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto. Marcela, a bebê está mais estável hoje. Se quiser, pode segurá-la pela primeira vez. Os olhos de Marcela se encheram de lágrimas imediatamente. Posso, mesmo ela sendo prematura? Sim. Os médicos liberaram. Vamos levá-la até a UTI. Gabriel acompanhou Marcela até a UTI neonatal. Ela estava tremendo de emoção. As enfermeiras prepararam tudo, colocaram uma roupa estéril nela e a sentaram em uma cadeira confortável. Depois, com todo o cuidado do mundo, tiraram a bebê da incubadora e a colocaram nos braços de Marcela. O choro veio instantaneamente. Marcela olhou para a filha, tão pequena, tão frágil, e as lágrimas escorreram sem controle. Minha filha, sussurrou ela. Minha pequena. A bebê abriu os olhinhos e olhou para a mãe. Era como se, mesmo sem memória, Marcela soubesse exatamente quem era aquela criaturinha. O vínculo estava ali, intacto, profundo. Gabriel observava de longe, sentindo um nó na garganta. Havia algo sagrado naquele momento. Algo que o fazia perceber o quão vazio tinha sido sua vida até agora. Ela precisa de um nome, disse Marcela, olhando para Gabriel. Você pode me ajudar a escolher? Gabriel se aproximou e olhou para a bebê. Que tal Sofia? Significa sabedoria. Marcela repetiu o nome, sorrindo. Sofia, é perfeito. Ela vai precisar de muita sabedoria nessa vida. Então Sofia ela será. Os dias seguintes foram transformadores. Marcela passava cada minuto possível com Sofia, segurando-a, conversando com ela, cantando baixinho. Gabriel percebia que, mesmo sem memória, os instintos maternos dela estavam completamente intactos. Ele começou a fazer planos. Sabia que, quando elas recebessem alta, Marcela não teria para onde ir. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha documentos. Ele precisava ajudá-la a reconstruir a vida. Uma noite, Gabriel voltou para casa e ficou pensando. Tinha um apartamento vazio que havia comprado como investimento há 2 anos. Ficava em um bairro seguro, tinha 2 quartos, era mobiliado. Seria perfeito para Marcela e Sofia. No dia seguinte, ele apresentou a ideia a ela. Marcela, quando vocês receberem alta, quero que você e Sofia fiquem em um apartamento. É meu, está vazio, e eu gostaria que vocês morassem lá, pelo menos até você se recuperar completamente e conseguir se reestabelecer. Marcela olhou para ele, incrédula. Gabriel, eu não posso aceitar isso. Você já fez demais. Você pode sim, e vai aceitar. Sofia precisa de um lugar seguro para crescer, e você precisa de tranquilidade para se recuperar e fazer o tratamento para a memória. Mas eu não tenho como pagar aluguel, não tenho trabalho, não tenho nada. Não estou pedindo que pague, estou oferecendo ajuda. Quando você estiver bem, se quiser, a gente conversa sobre isso. Mas agora, aceite. Marcela ficou em silêncio por um longo momento. Depois, as lágrimas começaram a cair novamente. Por que você está fazendo tudo isso? Eu não entendo. Gabriel se aproximou e segurou a mão dela. Porque quando eu te encontrei naquela estrada, algo mudou em mim. Eu passei anos focado apenas em ganhar dinheiro, em construir minha empresa. Mas eu estava vazio. E agora, ajudando você e Sofia, eu sinto que finalmente encontrei um propósito. Então, na verdade, quem está sendo ajudado aqui sou eu. Marcela apertou a mão dele e sorriu através das lágrimas. Obrigada. Eu não sei como vou retribuir tudo isso, mas um dia eu vou. Você não precisa retribuir, só precisa ficar bem. Depois de um mês de tratamento intensivo, finalmente chegou o dia da alta. Os médicos estavam satisfeitos com a recuperação de ambas.
Sofia estava ganhando peso normalmente e respirando sem ajuda. Marcela estava fisicamente bem, embora a memória ainda não tivesse voltado. Gabriel contratou uma equipe para preparar o apartamento. Comprou tudo que um bebê poderia precisar: berço, fraldas, roupinhas, brinquedos. Também encheu a geladeira de comida e deixou o apartamento impecável. Quando levou Marcela e Sofia para lá pela primeira vez, a reação dela foi emocionante. "Gabriel, isso é lindo demais", disse ela, entrando no apartamento e olhando ao redor. "Eu não posso aceitar tudo isso." "Pode sim. Vem, quero te mostrar o quarto da Sofia." Ele a levou até o segundo quarto. Tinha sido transformado em um quarto de bebê completo. As paredes eram de um tom suave de rosa, havia um berço branco com móveis coloridos, uma poltrona para a amamentação, prateleiras com livros infantis e bichos de pelúcia. Marcela cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. "Isso é um sonho. Eu nunca imaginei que..." Ela não terminou a frase, apenas chorou. Gabriel colocou a mão no ombro dela. "Você e Sofia merecem isso. Merecem ter um lugar seguro, bonito, confortável." Marcela se virou para ele e o abraçou forte. Gabriel correspondeu, sentindo o coração bater mais rápido. Era a primeira vez que ela o abraçava, e ele percebeu naquele momento que seus sentimentos por ela estavam se tornando algo mais profundo do que simples compaixão. Os primeiros dias no apartamento foram de adaptação. Marcela aprendia a cuidar de Sofia sozinha, e Gabriel passava todos os dias para ajudar. Ele trazia comida, ajudava com as compras, ficava com Sofia enquanto Marcela tomava banho ou descansava. As sessões de tratamento para a memória continuavam. Um neuropsicólogo estava trabalhando com Marcela, usando técnicas de reabilitação cognitiva. Mas os resultados eram lentos. Uma noite, Gabriel estava sentado no sofá do apartamento enquanto Marcela colocava Sofia para dormir. Quando ela voltou para a sala, sentou-se ao lado dele e suspirou. "Estou começando a achar que nunca vou lembrar", disse ela, a voz cansada. "Não pense assim. O médico disse que pode levar tempo. Mas e se eu nunca lembrar? E se minha vida anterior for ruim? E se eu tiver feito coisas das quais me arrependeria?" Gabriel olhou para ela. "Então você tem a chance de recomeçar, de construir uma vida nova, melhor." Marcela sorriu fracamente. "Você sempre sabe o que dizer." "Nem sempre, mas tento." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando para a janela. Lá fora, a cidade brilhava com suas luzes noturnas. "Sabe", disse Marcela, "mesmo sem minhas memórias, eu me sinto grata por você ter me encontrado, por Sofia estar bem, por ter esse lugar para chamar de lar, mesmo que temporariamente." "Não é temporário. Fique o tempo que precisar." Marcela olhou para ele, e algo passou entre eles novamente. Aquela conexão silenciosa que tinha começado no hospital e estava crescendo a cada dia. "Gabriel, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Por que você nunca se casou? Por que não tem filhos? Você é jovem, bem-sucedido, gentil. Parece ser o tipo de pessoa que teria uma família." Gabriel deu um sorriso melancólico. "Acho que sempre estive ocupado demais. Construir a empresa consumiu todos os meus anos de juventude. Quando percebi, já estava com 35 anos, sozinho em uma casa grande e vazia. Tive relacionamentos, mas nenhum realmente significou algo. Eu sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar." "E agora, ainda coloca?" Gabriel olhou para ela. "Não, agora eu tenho outras prioridades." O olhar entre eles se estendeu, carregado de algo não dito. Marcela desviou o olhar primeiro, as bochechas levemente coradas. "Você deveria ir. Está tarde. Amanhã tem trabalho." Gabriel assentiu e se levantou. "Qualquer coisa, me liga. Não importa a hora." "Vou ligar, sim."
Quando Gabriel saiu do apartamento e entrou no elevador, ele encostou na parede e respirou fundo. Estava se apaixonando, sabia disso, e era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. As semanas passaram e a rotina se estabeleceu. Gabriel visitava todos os dias. Às vezes levava jantar, às vezes apenas ficava ali, brincando com Sofia ou conversando com Marcela. Eles se tornaram próximos de uma forma que nenhum deles esperava. Uma tarde, Marcela estava dando banho em Sofia quando algo estranho aconteceu. Ela estava cantando uma canção de ninar e, de repente, parou. Ficou imóvel, os olhos fixos no nada. Marcela, Gabriel estava na sala e notou o silêncio. Tá tudo bem? Ela não respondeu. Ele se levantou e foi até o banheiro. Marcela estava parada, segurando Sofia na banheirinha, mas com os olhos distantes. Marcela, o que foi? Ela piscou várias vezes e olhou para ele. Eu lembrei de algo. O quê? Minha mãe. Ela cantava essa música para mim quando eu era criança. Eu lembro do rosto dela. Lembro da voz. Isso é ótimo. A memória está voltando. Marcela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Ela não está mais aqui. Eu sei disso. Sinto que ela se foi há muito tempo. Gabriel se ajoelhou ao lado dela e colocou a mão no ombro dela. Vamos falar com o médico. Isso é um bom sinal. Significa que sua memória está se recuperando. Nos dias seguintes, mais fragmentos começaram a voltar. Marcela lembrou de uma escola, de uma professora gentil, de um parque onde costumava brincar. Mas eram apenas flashes, pedaços desconexos de uma vida que ainda não fazia sentido completo. Então, uma noite, tudo mudou. Marcela estava deitada na cama quando sentiu uma enxaqueca terrível. Era como se sua cabeça fosse explodir. Ela se levantou cambaleante e foi até a sala, onde Gabriel estava revisando alguns documentos do trabalho. Gabriel, ajuda. Ele olhou e viu ela pálida, suando, segurando a cabeça com as duas mãos. O que foi? Dói muito. Minha cabeça. Vou te levar ao hospital. Não. Espera. Está passando. Ela se sentou no sofá e fechou os olhos. Gabriel ficou ao lado dela, preocupado. Depois de alguns minutos, ela abriu os olhos, mas havia algo diferente neles. Uma clareza que não estava lá antes. Eu lembrei, sussurrou ela. Do quê? De tudo. E então, Marcela começou a contar. Marcela respirou fundo, as mãos ainda tremendo levemente. Gabriel estava ao lado dela, esperando, o coração acelerado. Eu cresci em uma cidade pequena no interior, começou ela, a voz baixa, mas firme. Minha mãe criava eu e meu irmão mais novo sozinha. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Nunca mais o vimos. Gabriel segurou a mão dela, encorajando-a a continuar. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, fazia faxina em várias casas para conseguir sustentar a gente. Vivíamos em uma casinha muito simples, mas ela sempre garantia que tivéssemos comida na mesa. Eu estudava, tirava boas notas, sonhava em fazer faculdade. Ela parou, limpando uma lágrima que escorria. Quando eu tinha 19 anos, minha mãe ficou doente. Câncer. Precisava de tratamento caro e a gente não tinha dinheiro. Eu larguei os estudos e comecei a trabalhar. Fazia faxina igual ela. Trabalhava em 2, às vezes 3 casas por dia. Meu irmão também tentava ajudar, fazia bicos aqui e ali. Gabriel apertou a mão dela com mais força. Mas não foi suficiente. Minha mãe morreu 6 meses depois. Eu tinha 20 anos. Meu irmão tinha 15. A gente ficou sozinho no mundo. E seu irmão? Onde ele está agora? Marcela balançou a cabeça, mais lágrimas caindo. Ele começou a andar com pessoas erradas. Drogas. Eu tentei ajudar, mas ele não queria ouvir. Tivemos uma briga feia. Ele disse coisas horríveis. E eu também disse.
Foi a última vez que nos falamos. Ele saiu de casa e nunca mais voltou. Eu fiquei sozinha. Gabriel sentiu o peito apertar. A vida dela tinha sido tão difícil. Continuei trabalhando em casas, mal conseguindo pagar o aluguel. Até que conheci ele. Quem? Marcela fechou os olhos, como se a lembrança doesse fisicamente. Rafael. Ele tinha uma loja de autopeças. Parecia gentil, atencioso. Começamos a namorar. Eu pensei que finalmente tinha encontrado alguém que se importava comigo. 3 meses depois, ele me pediu para morar com ele. Eu aceitei. Ela fez uma pausa longa. Gabriel esperou pacientemente. No começo, era bom. Mas depois ele começou a mudar. Ficava irritado por coisas pequenas. Gritava comigo. Um dia, pela primeira vez, ele me bateu. Disse que era minha culpa, que eu tinha provocado. Eu acreditei. Fiquei. Gabriel sentiu raiva crescer dentro dele. Como alguém podia fazer isso? Os meses passaram e foi piorando. Ele me batia com frequência. Controlava para onde eu ia, com quem eu falava. Eu não podia trabalhar, não podia sair de casa sem permissão. Eu era prisioneira. Por que você não saiu? Marcela olhou para ele com olhos tristes. Para onde eu iria? Não tinha família, não tinha amigos. Ele tinha me isolado de todo mundo. E eu tinha medo. Medo do que ele faria se eu tentasse partir. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Então descobri que estava grávida. Eu pensei que talvez isso mudasse ele, que ao saber que seria pai, ele se transformaria. Mas foi o contrário. Ele ficou furioso. Disse que não queria filho, que eu tinha arruinado a vida dele. Gabriel sentiu vontade de encontrar esse homem e fazer justiça com as próprias mãos. Uma noite, ele chegou em casa bêbado. Começou a gritar comigo, dizendo que eu era um fardo, que ele estava cansado de mim. Então ele me empurrou. Eu caí e bati a cabeça na quina da mesa. Comecei a sangrar. Ele nem se importou. Saiu de casa e me deixou lá, no chão. Como você saiu? Quando ele foi embora, eu juntei o pouco que tinha e fugi. Saí no meio da noite com a roupa do corpo. Andei muito. Não sabia para onde ir. Acabei encontrando aquela casa velha, abandonada. Fiquei lá. Era melhor do que ficar com ele. E como você sobrevivia? Marcela deu um sorriso triste. Tinha uma horta pequena atrás da casa. Algumas pessoas da cidade vizinha às vezes jogavam comida fora. Eu pegava. Não era muito, mas mantinha eu e o bebê vivos. Eu sabia que não podia continuar assim, mas tinha medo de pedir ajuda. Medo de ele me encontrar. No dia em que você me encontrou, eu estava passando mal há dias, sem comer direito, sem água limpa. Senti tontura e tentei ir até a estrada para pedir ajuda de algum carro que passasse. Mas desmaiei antes. A última coisa que lembro foi de cair e sentir algo bater na minha cabeça. Gabriel tinha lágrimas nos olhos agora. A história dela era devastadora. Marcela, eu sinto muito por tudo que você passou. Ela olhou para ele e sorriu fracamente. Mas você me salvou e salvou Sofia. Se você não tivesse passado por aquela estrada naquele dia, eu e ela teríamos morrido. Gabriel a puxou para um abraço apertado. Marcela se deixou envolver e chorou nos braços dele. Chorou por tudo que tinha sofrido, por tudo que tinha perdido, mas também de alívio por estar viva, por estar segura. Você nunca mais vai passar por isso, sussurrou Gabriel. Eu vou te proteger. Vou proteger você e Sofia. Prometo. Marcela se afastou um pouco e olhou nos olhos dele. Por que você se importa tanto? Eu não sou nada para você. Gabriel segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você está errada. Você é tudo para mim. O silêncio que se seguiu foi intenso. Os dois se olharam e então, lentamente, Gabriel se aproximou e a beijou. Foi um beijo suave, cheio de carinho e promessas. Quando se separaram, Marcela estava sorrindo através das lágrimas. Eu também sinto algo por você.
desde o hospital, mas tinha medo de admitir. Não precisa ter medo de mais nada. Estou aqui. Eles ficaram abraçados no sofá por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro. Nos dias seguintes, Gabriel ajudou Marcela a tomar as medidas legais necessárias. Ela registrou um boletim de ocorrência contra Rafael por agressão e ameaça. Gabriel contratou um advogado para ajudá-la a conseguir uma medida protetiva. Também a ajudou a refazer seus documentos, já que ela não tinha nada. A polícia começou a investigar Rafael, mas descobriram que ele tinha deixado a cidade logo depois que Marcela fugiu. Ninguém sabia seu paradeiro. Pelo menos por enquanto, ela estava segura. Gabriel e Marcela começaram a namorar oficialmente. Ele passava todas as noites no apartamento, ajudando com Sofia, conversando, planejando o futuro. Pela primeira vez em anos, ambos se sentiam completos. Uma noite, enquanto assistiam televisão com Sofia dormindo no colo de Marcela, Gabriel teve uma ideia. Você já pensou em compartilhar sua história? Marcela olhou para ele, confusa. Como assim? Tipo nas redes sociais. Muitas mulheres passam pelo que você passou. Sua história pode ajudar outras pessoas. Pode mostrar que é possível recomeçar. Marcela pensou por um momento. Você acha que alguém se importaria? Eu acho que muitas pessoas se importariam. Marcela ficou em silêncio, considerando. Então lentamente assentiu. Talvez você esteja certo. Talvez eu possa transformar minha dor em algo útil. Gabriel ajudou Marcela a criar uma conta no Instagram. Ela escolheu o nome Recomeço com Sofia. Na primeira postagem, ela contou resumidamente sua história, como foi encontrada na estrada, como perdeu a memória, como recuperou e descobriu seu passado de violência doméstica. A resposta foi imediata e avassaladora. Em 2 dias, a conta tinha 10.000 seguidores. Em uma semana, 50.000. As mensagens chegavam aos montes. Mulheres contando suas próprias histórias de abuso, pedindo conselhos, oferecendo apoio. Marcela começou a postar regularmente. Mostrava sua rotina com Sofia, falava sobre superação, sobre saúde mental, sobre reconstruir a vida após o trauma. Ela era autêntica, vulnerável, real. E as pessoas se conectavam com isso. Um mês depois, ela tinha 200.000 seguidores. Marcas começaram a entrar em contato oferecendo parcerias. No início, Marcela era hesitante. Não sei se devo aceitar. Parece errado ganhar dinheiro com minha história. Gabriel balançou a cabeça. Você não está ganhando dinheiro com seu sofrimento. Está ganhando dinheiro porque está ajudando pessoas, porque está inspirando outras mulheres a também recomeçarem. Isso tem valor. Marcela pensou e decidiu aceitar algumas parcerias seletivas, apenas com marcas que faziam sentido para ela e seu público. O dinheiro começou a entrar. Não era muito no começo, mas era suficiente para ela começar a sentir que tinha independência financeira. Gabriel percebia a mudança nela. Marcela estava mais confiante, mais feliz. Ela tinha encontrado um propósito. Os meses passaram. Sofia crescia rápida e saudável. Era uma bebê alegre, sempre sorrindo. Marcela documentava cada momento nas redes sociais. O primeiro sorriso, a primeira risada, o primeiro contato visual prolongado. Cada post recebia milhares de curtidas e comentários carinhosos. Esse canal A Voz que Conta Histórias é como Marcela se sentia agora, dando voz à própria história, contando para quem quisesse ouvir. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma história de superação, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Quando Sofia completou 6 meses, Marcela já tinha 500.000 de seguidores. Ela tinha se tornado uma influenciadora digital respeitada, conhecida por sua autenticidade e mensagens de empoderamento. Gabriel estava extremamente orgulhoso dela.
Via como Marcela tinha se transformado de uma mulher assustada e perdida em alguém forte e inspirador. Uma noite, enquanto jantavam no apartamento, Marcela olhou para Gabriel com um sorriso. Sabe o que eu estava pensando? O quê? Que está na hora de comemorarmos o aniversário de Sofia. Ela vai fazer 1 ano em breve. Gabriel sorriu. Você quer fazer uma festa? Quero. Uma festa linda. Para celebrar a vida dela. E nossa também. Nosso recomeço. Então vamos fazer a melhor festa de aniversário que essa pequena já viu. Marcela riu. Ela não vai nem lembrar, mas pelo menos teremos as fotos. Eles começaram a planejar. Marcela queria algo simples, mas especial. Um tema de jardim encantado, com flores e borboletas. Gabriel contratou uma equipe de decoração e juntos escolheram cada detalhe. O dia do aniversário chegou. O apartamento foi transformado em um verdadeiro jardim mágico. Havia flores por todo lado, balões pastel, uma mesa de doces linda. Marcela convidou algumas amigas que tinha feito através das redes sociais e Gabriel convidou alguns colegas próximos. Sofia, vestida com um vestidinho branco cheio de babados, estava radiante. Ela engatinhava pela sala, fascinada com todos os balões e cores. Quando chegou a hora do parabéns, todos se reuniram ao redor. Marcela segurava Sofia no colo e Gabriel estava ao lado delas. Enquanto todos cantavam, Marcela olhou para Gabriel com lágrimas nos olhos. Obrigada, articulou sem som. Gabriel apenas sorriu e segurou a mão dela. Depois da festa, quando todos foram embora e Sofia finalmente dormiu exausta, Gabriel e Marcela se sentaram no sofá. Foi um dia perfeito, disse Marcela, encostando a cabeça no ombro dele. Foi mesmo. 1 ano atrás, eu estava sozinha naquela casa velha, com medo, sem esperança. E agora eu tenho tudo. Tenho Sofia, tenho você, tenho um propósito. É surreal. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Você merece tudo isso e muito mais. Marcela se virou para ele. Eu te amo, Gabriel. Eu sei que não digo isso com frequência, mas eu te amo. Muito. Gabriel sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que ela dizia aquelas palavras. Eu também te amo. Desde o momento em que te vi naquela estrada, algo mudou em mim. E agora não consigo imaginar minha vida sem você e Sofia. Eles se beijaram, um beijo cheio de amor e promessas de futuro. Os meses seguintes foram de crescimento constante. A conta de Marcela ultrapassou 1 milhão de seguidores. Ela começou a receber propostas para palestras sobre superação e violência doméstica. Gabriel a apoiava em tudo, cuidando de Sofia quando ela precisava viajar, ajudando-a a gerenciar as redes sociais. A relação entre eles se aprofundava cada vez mais. Gabriel praticamente morava no apartamento agora. Eles eram uma família em todos os sentidos, exceto no papel. Uma noite, Gabriel chegou em casa visivelmente nervoso. Marcela percebeu imediatamente. Tudo bem? Sim, sim. Na verdade. Marcela, eu preciso falar uma coisa com você. O quê? Você está me deixando preocupada. Gabriel respirou fundo. Eu estava pensando... A gente está junto há mais de 1 ano. Eu te amo. Amo Sofia como se fosse minha filha. E eu quero que a gente oficialize isso. Marcela arregalou os olhos. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo. Gabriel se ajoelhou na frente dela e tirou uma pequena caixa do bolso. Quando abriu, havia um anel lindo de noivado. Marcela, você mudou minha vida completamente. Me mostrou o que é realmente importante. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado e da Sofia. Quer casar comigo? As lágrimas escorriam pelo rosto de Marcela. Sim, sim, eu quero. Gabriel colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo apaixonado. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas espera, disse Marcela.
Eu quero algo especial. Não quero um casamento comum. O que você quer? Quero que façamos um cruzeiro. Você, eu e Sofia. E durante o cruzeiro, a gente casa. O que acha? Gabriel sorriu largamente. Acho perfeito. Os preparativos para o cruzeiro começaram imediatamente. Gabriel reservou uma suíte luxuosa em um navio que faria uma rota pelo Caribe. Seria uma viagem de 10 dias, com paradas em ilhas paradisíacas. Ele também contratou um celebrante que realizaria a cerimônia a bordo. Marcela estava radiante com os planos. Ela compartilhou a notícia do noivado nas redes sociais e a resposta foi explosiva. Seus seguidores comemoraram junto com ela, mandando mensagens de parabéns e bênçãos. Muitas mulheres diziam que a história de Marcela as tinha inspirado a também buscarem uma vida melhor. Sofia estava com 1 ano e meio agora. Começava a dar os primeiros passos e balbuciar algumas palavras. Marcela filmava tudo e postava. Os vídeos da pequena sempre eram os mais assistidos. Gabriel, por sua vez, estava em um momento de reflexão profunda sobre sua vida. Ele tinha passado tantos anos construindo um império empresarial, mas só agora, com Marcela e Sofia, ele entendia o verdadeiro significado de sucesso. Não era sobre dinheiro ou prestígio, era sobre ter pessoas que você ama ao seu lado. Uma tarde, poucos dias antes do cruzeiro, Gabriel estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era seu investigador particular. Senhor Gabriel, encontramos informações sobre Rafael, o ex-namorado de Marcela. Sim, ele foi preso em outra cidade por agressão a outra mulher. Está detido aguardando julgamento. Gabriel sentiu um misto de alívio e raiva. Alívio porque aquele homem não representava mais ameaça a Marcela. Raiva pelo que ele havia feito. Obrigado pela informação. Mantenha-me atualizado sobre o caso. Quando chegou em casa naquela noite, Gabriel contou a Marcela. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu deveria sentir algo, disse ela, finalmente. Raiva, satisfação, não sei, mas só sinto vazio. Aquele homem não tem mais poder sobre mim. Ele é apenas alguém do passado. Gabriel a abraçou. Isso mostra o quanto você evoluiu. Você não é mais aquela mulher assustada. Você é forte, independente e incrível. Marcela sorriu. Eu não seria nada disso sem você. Você teria encontrado seu caminho de qualquer forma. Eu só tive a sorte de estar lá quando você precisou. O dia da viagem finalmente chegou. Marcela tinha arrumado malas para ela e Sofia com empolgação infantil. Era a primeira vez que ela viajaria de navio, a primeira vez que conheceria praias paradisíacas. Para ela, que tinha passado tanto tempo vivendo no limite da sobrevivência, aquilo parecia um sonho. Quando embarcaram no navio, Marcela não conseguia parar de olhar ao redor. Tudo era grande, luxuoso, lindo. A suíte tinha uma varanda privativa com vista para o mar. Havia um berço especial para Sofia, decorado com bichinhos de pelúcia. Gabriel, isso é demais, disse Marcela, as mãos no rosto. Eu nunca imaginei. Você merece isso e muito mais. Os primeiros dias do cruzeiro foram mágicos. Eles aproveitaram todas as atividades do navio. Foram à piscina, jantaram em restaurantes requintados, assistiram shows noturnos. Sofia adorava ficar na varanda vendo o mar, apontando para as ondas e rindo. Marcela documentava tudo nas redes sociais. Postava fotos da família, vídeos de Sofia se divertindo, reflexões sobre como a vida podia mudar. Seus seguidores acompanhavam tudo com carinho e entusiasmo. Na terceira noite, eles tiveram um jantar romântico apenas os dois. Gabriel tinha contratado uma babá para ficar com Sofia por algumas horas. O restaurante era no último andar do navio, com vista panorâmica para o oceano sob o céu estrelado. Isso é tão lindo, disse Marcela, olhando para as estrelas. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. Gabriel segurou a mão dela sobre a mesa.
É real. E vai continuar sendo. Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo com medo do futuro. Com medo de não ter o suficiente para comer, de não ter onde morar, de não conseguir cuidar de Sofia. E agora eu tenho tudo. E o mais incrível é que não é por causa do dinheiro ou das coisas materiais. É porque eu tenho você. Você me deu algo que eu nunca tive, segurança emocional. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Você também me deu algo que eu nunca tive. Propósito. Antes de te conhecer, eu era só um homem de negócios. Agora eu sou um companheiro, um pai, um parceiro. Você me ensinou o que realmente importa na vida. Eles brindaram e o restante da noite foi perfeito. No sexto dia de cruzeiro, o navio atracou em uma ilha paradisíaca. Praias de areia branca, água azul turquesa, coqueiros balançando ao vento. Gabriel tinha planejado algo especial para aquele dia. Eles desembarcaram e foram até uma praia isolada que Gabriel havia reservado para uso privado. Havia uma estrutura montada. Um arco branco decorado com flores tropicais, cadeiras para convidados, embora fossem apenas eles três e o celebrante. Uma mesa pequena com champanhe. É aqui, disse Gabriel. É aqui que vamos nos casar. Marcela olhou ao redor, as lágrimas já começando a cair. Gabriel, isso é perfeito. É exatamente como eu sonhei. Ela foi até a suíte do navio trocar de roupa. Voltou usando um vestido branco simples, mas elegante, com flores no cabelo. Sofia usava um vestidinho combinando e uma tiara de florzinhas. Gabriel estava de calça social clara e camisa branca. A cerimônia foi íntima e emocionante. O celebrante falou sobre o amor que supera obstáculos, sobre famílias que se formam de maneiras inesperadas, sobre recomeços. Quando chegou a hora dos votos, Gabriel foi o primeiro. Marcela, no dia em que te encontrei naquela estrada, minha vida mudou para sempre. Você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me ensinou que ter sucesso não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre quem está ao seu lado. Prometo te amar, te proteger e te apoiar todos os dias da minha vida. Você e Sofia são minha família, meu tudo. Marcela estava chorando quando chegou sua vez. Gabriel, você me salvou de mais formas do que você imagina. Não só me tirou daquela estrada, mas me mostrou que eu merecia ser amada, respeitada, valorizada. Você me deu uma segunda chance de viver. Prometo te amar com toda a força do meu coração, te apoiar em todos os seus sonhos e construir uma família linda ao seu lado. Obrigada por me escolher. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, eles se beijaram enquanto as ondas quebravam suavemente na praia. Sofia, nos braços de Gabriel, bateu palmas e deu uma risadinha, como se entendesse a importância daquele momento. Eles tiraram fotos lindas na praia. Marcela postaria algumas depois, mas naquele momento ela só queria viver. Sentir a areia nos pés, o vento no rosto, o amor do homem que tinha mudado sua vida. À noite, depois que Sofia dormiu, Gabriel e Marcela ficaram na varanda da suíte, olhando para o mar iluminado pela lua. Obrigada por tudo isso, disse Marcela, por esse dia perfeito. O dia perfeito não é só hoje, é todos os dias que virão, todos os dias que vamos passar juntos. Marcela sorriu. Sabe, eu estava pensando em algo. O quê? Eu quero ter mais filhos. Quero que Sofia tenha irmãos. Quero construir uma família grande e cheia de amor. Gabriel a puxou para mais perto. Eu também quero isso. Quantos você está pensando? Que tal 2, mais 2 crianças para completar nossa família? Gabriel riu. 2 me parece perfeito. Eles se beijaram sob o céu estrelado, fazendo planos para o futuro, sonhando com a família que construiriam juntos. O resto do cruzeiro foi mágico. Eles visitaram outras ilhas, nadaram em águas cristalinas, fizeram passeios de barco. Sofia se divertia em cada parada, descobrindo o mundo com seus olhinhos curiosos.
Marcela continuava postando nas redes sociais e seus seguidores acompanhavam tudo com entusiasmo. Ela recebia milhares de mensagens de parabéns pelo casamento. Muitas mulheres diziam que a história dela as tinha inspirado a acreditar no amor novamente. Quando voltaram do cruzeiro, a vida seguiu seu curso natural, mas agora com uma nova dinâmica. Marcela e Gabriel eram oficialmente casados. Eles começaram a fazer planos para o futuro. Talvez uma casa maior, uma rotina mais estabelecida e, claro, aumentar a família. 3 meses depois do casamento, Marcela descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, a gravidez foi completamente diferente. Ela tinha cuidados médicos excelentes, estava bem alimentada, não tinha estresse. Gabriel estava ao lado dela em cada consulta, em cada ultrassom. Quando descobriram que seria um menino, ambos ficaram extasiados. Sofia teria um irmãozinho. Marcela compartilhou a notícia nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas. A gravidez transcorreu tranquilamente. Marcela continuava trabalhando com suas parcerias, gravando vídeos, interagindo com seus seguidores. Ela tinha se tornado uma das influenciadoras mais respeitadas do país, conhecida por sua autenticidade e mensagens de superação. Gabriel estava mais presente do que nunca. Ele tinha reduzido sua carga de trabalho para passar mais tempo com a família. Percebia que os momentos com Marcela e Sofia eram infinitamente mais valiosos do que qualquer reunião de negócios. Quando o bebê nasceu, foi um momento de pura alegria. Eles o chamaram de Miguel. Era um bebê grande e saudável, completamente diferente de como Sofia tinha nascido. Marcela chorou ao segurá-lo pela primeira vez, lembrando de como quase tinha perdido Sofia e como agora tinha a chance de viver uma experiência de maternidade completa. Sofia, agora com 2 anos e meio, estava fascinada com o irmãozinho. Queria sempre ficar perto do berço, fazer carinho, ajudar a trocar fraldas. Era adorável ver como ela tinha aceitado Miguel com tanto amor. Os meses seguintes foram intensos, mas maravilhosos. Marcela dividia seu tempo entre cuidar de 2 crianças pequenas e manter sua presença nas redes sociais. Ela mostrava a rotina real de mãe de 2, sem filtros, sem perfeição. Mostrava os momentos difíceis, as noites sem dormir, mas também os momentos mágicos, o primeiro sorriso de Miguel, Sofia cantando para o irmão. As brincadeiras em família. Seus seguidores amavam a autenticidade. A conta dela cresceu ainda mais, ultrapassando 2 milhões de seguidores. As parcerias aumentaram e Marcela estava ganhando muito bem agora. Ela tinha sua própria renda, sua independência financeira, algo que a fazia sentir orgulhosa. 1 ano depois, Marcela descobriu que estava grávida pela 3ª vez. Não tinha sido planejado, mas ambos ficaram felizes. Mais um membro para a família que estavam construindo com tanto amor. Desta vez foi uma menina. Eles a chamaram de Helena. Quando ela nasceu, Sofia já estava com 4 anos e Miguel com 1 ano e meio. A casa estava cheia de vida, de risadas, de choro de bebê, de bagunça. E Marcela amava cada segundo disso. Gabriel olhava para sua família e mal conseguia acreditar. Ele, que passou tantos anos sozinho, agora tinha uma esposa incrível e 3 filhos lindos. Sua casa, que antes era silenciosa e vazia, agora estava sempre cheia de barulho e alegria. Marcela continuava documentando tudo nas redes sociais. Ela mostrava a realidade de ser mãe de 3 crianças pequenas. As manhãs caóticas, os desafios de amamentar enquanto os outros 2 pediam atenção, as noites acordada. Mas também mostrava os momentos mágicos. Os 3 brincando juntos, Sofia ajudando a cuidar dos irmãos menores, Miguel dando seus primeiros passos enquanto segurava Helena. Seus seguidores cresceram junto com ela. Muitas mulheres que a acompanhavam desde o começo agora também tinham filhos. Elas compartilhavam suas próprias experiências nos comentários, criando uma comunidade de apoio mútuo. As parcerias continuaram chegando.
Marcela era seletiva, aceitando apenas marcas que faziam sentido para ela e sua família. Ela promovia produtos infantis, roupas, brinquedos educativos. O dinheiro era bom, muito bom. Ela tinha sua própria conta bancária robusta agora, algo que nunca imaginou ter. Gabriel reduziu ainda mais seu envolvimento nos negócios. Contratou um CEO para gerenciar a empresa enquanto ele se concentrava em ser presente para a família. Ele não queria perder nenhum momento importante. Não queria ser aquele pai que sempre estava trabalhando e perdia os primeiros passos, as primeiras palavras, os momentos mágicos da infância. Uma tarde, enquanto as 3 crianças tiravam soneca, Marcela e Gabriel se sentaram no sofá com uma xícara de café. "Você já pensou em como nossa vida mudou?", perguntou Marcela, encostando a cabeça no ombro dele. "Penso nisso todos os dias. 5 anos atrás, eu estava sozinha, assustada, quase morrendo naquela estrada. E agora eu tenho tudo. Uma família linda, uma carreira que eu amo, estabilidade. Às vezes parece surreal." Gabriel beijou o topo da cabeça dela. "Você merecia tudo isso. Sempre mereceu. Só precisava de uma chance. E você me deu essa chance. Você poderia ter simplesmente me deixado no hospital e seguido sua vida. Mas não. Você ficou. Você se importou. Você me amou quando eu não tinha nada para oferecer. Você tinha tudo para oferecer. Só não sabia ainda." Marcela se virou para olhá-lo. "Eu te amo. Eu amo nossa família. Eu amo a vida que construímos juntos." "Eu também. Mais do que você pode imaginar." Eles se beijaram, um beijo cheio de gratidão por tudo que tinham conquistado juntos. Nos meses seguintes, a rotina continuou. Marcela equilibrava a maternidade com o trabalho de influenciadora. Ela gravava vídeos durante as sonecas das crianças, editava à noite depois que todos dormiam. Era cansativo, mas ela amava. Amava poder trabalhar de casa, estar presente para seus filhos e ainda ter uma carreira de sucesso. Sofia começou a frequentar a escola. Era uma menina inteligente, comunicativa, amorosa. Marcela ficava emocionada ao deixá-la na sala de aula todos os dias, lembrando de como quase não teve a chance de criar essa criança. Miguel estava crescendo rápido. Era um menino energético, sempre correndo, pulando, explorando. Gabriel passava horas brincando com ele no quintal, ensinando-o sobre plantas, insetos, o mundo ao redor. Helena era um bebê tranquilo e sorridente. Ela dormia bem, mamava bem, era fácil de cuidar. Marcela brincava dizendo que depois de 2 filhos, Deus tinha dado uma folga com o terceiro. A conta de Marcela nas redes sociais ultrapassou 3 milhões de seguidores. Ela tinha se tornado uma das maiores influenciadoras maternas do país. Recebia convites para palestras, eventos, programas de televisão. Mas ela era seletiva, aceitando apenas o que não comprometesse seu tempo com a família. Uma noite, depois de colocar as 3 crianças para dormir, Marcela sentou-se com o laptop e começou a escrever. Gabriel estava ao lado dela, lendo um livro. "O que você está fazendo?", perguntou ele. "Estou escrevendo um livro, minha história completa. Desde a infância difícil até agora, quero que seja uma mensagem de esperança para mulheres que estão passando por situações difíceis." Gabriel sorriu. "Isso é incrível. Você vai inspirar tantas pessoas." "Espero que sim. Se minha história puder ajudar, nem que seja uma mulher a sair de uma situação de abuso, já terá valido a pena." Ela trabalhou no livro por meses. Escrevia durante as sonecas, à noite, nos momentos livres. Gabriel a apoiava em tudo, cuidando das crianças quando ela precisava de tempo para escrever. Quando o livro ficou pronto, Marcela procurou uma editora. A resposta foi imediata. Eles queriam publicar. Não só isso, eles acreditavam que o livro seria um sucesso. O lançamento aconteceu 6 meses depois. Marcela organizou um evento em uma livraria, convidou seus seguidores.
deu entrevistas. O livro se chamava Do Deserto ao Oásis, Minha Jornada de Sobrevivência e Recomeço. As vendas foram extraordinárias. Em 2 semanas, o livro estava na lista dos mais vendidos. Marcela recebia mensagens todos os dias de mulheres dizendo como a história tinha tocado seus corações, como tinham encontrado coragem para mudar suas próprias vidas. Gabriel estava imensamente orgulhoso dela. Via como Marcela tinha se transformado de uma mulher quebrada em alguém forte, inspirador, capaz de influenciar positivamente milhares de pessoas. Os anos passaram. As crianças cresciam. Sofia se tornou uma menina de 7 anos esperta e carinhosa. Miguel, com 5 anos, era pura energia e curiosidade. Helena, com 3, era doce e observadora. Marcela continuou sua carreira como influenciadora e escritora. Lançou mais 2 livros, ambos sucessos de vendas. Dava palestras pelo país inteiro sobre superação, violência doméstica, maternidade. Sua voz tinha se tornado importante, respeitada. Gabriel continuava sendo seu maior apoiador. Ele tinha vendido sua empresa por um valor substancial e agora se dedicava integralmente à família. Era ele quem levava as crianças para a escola, quem organizava as festas de aniversário, quem cuidava da casa quando Marcela viajava para eventos. Uma noite, no aniversário de 10 anos desde que Gabriel encontrou Marcela naquela estrada, eles organizaram um jantar especial. As crianças estavam dormindo na casa dos avós, os pais de Gabriel, que adoravam os netos. Era só os dois, relembrando tudo que tinham vivido. 10 anos, disse Marcela, segurando a taça de vinho. 10 anos desde que você mudou minha vida. Nós mudamos a vida um do outro. Marcela sorriu. Você já pensou no que seria de nós se você não tivesse pegado aquele atalho naquele dia? Gabriel balançou a cabeça. Não gosto de pensar nisso, porque não importa. O que importa é que eu peguei aquele atalho e encontrei você. E construímos essa vida linda juntos. Às vezes eu ainda sonho com aquela estrada, com a sensação de estar sozinha, com medo, sem esperança. E então acordo e vejo você ao meu lado, ouço as crianças rindo no quarto ao lado e percebo o quão abençoada eu sou. Nós somos abençoados, ambos. Eles brindaram, celebrando não só aquele dia, mas cada dia que tinham vivido juntos, cada obstáculo que superaram, cada alegria que compartilharam. Marcela continuou seu trabalho nas redes sociais, agora com mais de 5 milhões de seguidores. Ela mostrava a vida real, sem filtros. Mostrava os dias difíceis, quando as crianças ficavam doentes ou quando ela se sentia cansada. Mas também mostrava os momentos mágicos, os abraços de grupo, as risadas durante o jantar, as brincadeiras no quintal. Seus seguidores a amavam por isso. Por ser real, honesta, vulnerável. Por mostrar que a vida não é perfeita, mas pode ser linda mesmo assim. Gabriel e Marcela criaram tradições familiares. Todo domingo faziam um almoço especial juntos, com as crianças ajudando a cozinhar. Todo mês faziam uma noite de cinema em família, com pipoca e mantinhas. Nas férias viajavam para lugares diferentes, criando memórias que as crianças levariam para sempre. Sofia, Miguel e Helena cresciam em um ambiente de amor, segurança e estabilidade. Eles não sabiam da história difícil de Marcela. Eram pequenos demais para entender, mas um dia, quando estivessem prontos, ela contaria. Contaria como quase não sobreviveu, como foi salva, como reconstruiu sua vida do zero. E essa história seria uma lição para eles, de que não importa quão difícil a situação pareça, sempre há esperança, sempre há possibilidade de recomeço, sempre há luz no fim do túnel. Marcela olhava para sua família e seu coração transbordava de gratidão. Ela tinha passado pelo inferno, mas tinha encontrado o paraíso do outro lado. Tinha transformado sua dor em propósito, seu sofrimento em força.
E agora, todos os dias, ela acordava ao lado do homem que amava, via o sorriso de seus 3 filhos e sabia que tinha vencido. Tinha vencido o trauma, a pobreza, o medo. Tinha vencido porque tinha escolhido não desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Gabriel olhava para Marcela com o mesmo amor do primeiro dia. Ela era sua heroína, sua inspiração, sua companheira. Juntos, eles tinham construído não só uma família, mas um legado de amor, superação e esperança. E essa história, que começou em uma estrada deserta com uma mulher desmaiada e um homem que decidiu parar e ajudar, se tornou um testemunho do poder transformador do amor, da compaixão e da segunda chance. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de uma pessoa que acredite em nós quando nem nós mesmos acreditamos. Uma pessoa que estenda a mão quando estamos caídos. Uma pessoa que fique ao nosso lado quando todos os outros foram embora. Gabriel foi essa pessoa para Marcela. E Marcela, sem saber, também foi essa pessoa para Gabriel. Ela o ensinou o verdadeiro significado de viver, de amar, de ser feliz. E juntos eles provaram que não importa quão difícil seja o começo, o final pode ser maravilhoso. Basta não desistir. Basta ter esperança. Basta acreditar que dias melhores virão. Porque sempre vem. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa jornada de superação e amor. Aqui no canal Voz que Conta Histórias, trazemos sempre narrativas que tocam o coração e inspiram. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque o próximo vídeo vai ser ainda melhor. Deixa nos comentários qual parte dessa história mais te emocionou, de qual país ou cidade você está assistindo. E lembra, não importa por onde você está passando agora, sempre há esperança de recomeço. Nunca desista.